Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada. Para falar a verdade, agora são 0h07. Eu estou aqui para trazer um vídeo para vocês que mostra a coragem da Simone Tebet, que faz parte do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Meus amigos, ela participou de um ato no Mato Grosso do Sul, ao lado do governador do Mato Grosso. E deu uma entrevista coletiva. E é evidente que os jornalistas fizeram perguntas capciosas para ela. Mas ela respondeu de forma verdadeira e corajosa, defendendo as políticas do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Falou da diminuição da desigualdade. Falou do dinheiro aplicado no Mato Grosso do Sul pelo governo federal. E mais importante, ela diz aonde tem que ser cortado o Brasil resolver a questão do orçamento dos próximos anos. E você vai se surpreender. No Mato Grosso do Sul, ela falou de cortar exatamente 2 subsídios. Valeu muito eu ter ficado acordado até agora para trazer para vocês esse trecho aonde a Simone Tebet é por demais corajosa. Faz o seguinte, já mete o dedo no like, tenho certeza que você vai gostar demais. Vamos nessa? A maior riqueza de um país não se mede pelo seu crescimento enquanto nação. O Brasil está crescendo 3% e no voo de galinha depois vai lá e cresce 0. A maior riqueza do país você mede através do crescimento do PIB per capita. Qual é a média do seu salário? 3 mil por mês. Portanto, essa é a média da classe média. Qual é a média do PIB ideal da Europa? 6 mil. Então, se nós queremos ter um PIB per capita, ou seja, uma classe média forte no Brasil, o que temos que fazer para chegar lá? Qual é a estratégia? É disso que nós estamos falando. Ou seja, é de política. Então, eu estou imensamente satisfeita de estar finalizando a estratégia 2050 em Mato Grosso do Sul, dentro da casa do povo, como disse Pape, nosso presidente, ao lado de um governador que governa de forma apartidária, mostrando e vendo aqui vereadores de todas as matizes ideológicas. E o principal, aqui teremos a contribuição do jovem sul-mato-grossense, do idoso sul-mato-grossense, do estudante ao professor, do trabalhador ao setor empresarial, da agricultura familiar ao grande agro, porque o Brasil é de todos nós. Então, essa carta, essa bússola, você pode dizer assim, pode até ser que o próximo presidente, governador, deixe na gaveta, embora acho difícil porque está sendo feito com o apoio de toda a população. Mas ela vai servir de parâmetro, ele vai usar alguma coisa dali, porque esse projeto não é um projeto de governo, é um projeto de Estado brasileiro. E finalizo dizendo que não é uma estratégia para 2050, é importante dizer isso. Ela vai ter indicadores e metas daquilo que nós queremos alcançar para 2030, 35, 40, 45 e 50. Eu provavelmente não esteja mais aqui em 2050, mas em 2030 eu quero estar. Então é isso, eu acho que o exemplo da Rota Bioceânica é um exemplo típico do quanto nós perdemos de oportunidade e o quanto a China, Estados Unidos, Europa tem. Quando eu falo China, eu estou falando do mercado asiático, dos tigres asiáticos tem. O governador estava comentando aqui, né, que ele esteve lá e a primeira coisa que ele viu foi um plano detalhado nas minúcias para os próximos 50 anos, não é nem para os próximos 25 anos na China. E que bom que temos um governador que planeja, temos um presidente da Câmara de Campo Grande que a primeira coisa que fez falou: Simone, faz a Câmara, porque eu entendo da importância da estratégia do planejamento para Campo Grande e para o Brasil. Outra questão com relação à prática mesmo. Hoje encerra esse seminário aqui em Mato Grosso do Sul. Quais são os próximos passos? Ótimo. A gente ficou um ano trabalhando internamente com os 37 ministérios. Então, o ano passado foi um ano de trabalho interno, onde nós tivemos a escuta, né, dos ministros que conhecem também o Brasil. Esse ano, no primeiro semestre, foi o ano de rodar o Brasil. Nós não fizemos todas as capitais, nós fizemos a maioria delas. E agora é um trabalho introspectivo de colher os dados junto com um grupo de técnicos de fora. Então, aqui tem financiamento também dos bancos como o BID. E nós agora vamos daquela
nuvem que vocês falam, né? Inteligência artificial serve para essas coisas também, para servir ao homem. Nós vamos colocar isso tudo na nuvem das palavras, ver o que mais saiu, o que mais a população pediu, e nós vamos ter, através de grandes guarda-chuvas, o guarda-chuva da macroeconomia, que vai de inflação a crescimento, né? O guarda-chuva do desenvolvimento social, o guarda-chuva do desenvolvimento econômico, e vai ter um guarda-chuva das questões das mudanças climáticas, que onde a gente foi, inclusive o agronegócio pediu muito isso, pediu porque ele é um parâmetro para falar em crescimento ou não, de emprego ou desemprego. Então, a ideia é, já na COP30, portanto, até o final do ano, um pouquinho antes ou um pouquinho depois, o presidente Lula entregar essa carta, essa estratégia, tanto para o Congresso Nacional quanto para a sociedade brasileira. Não precisa aprovar pelo Congresso Nacional, a gente não vai fazer em forma de um projeto de lei, não é esse o objetivo, é uma carta de intenção mesmo da política de Estado brasileiro que nós queremos para todos. Ministra, depois que vocês reunirem tudo isso, depois que vocês tiverem todo o conteúdo, isso vai embasar um documento que, consequentemente, vai poder ser usado por diferentes governos na hora de tomar uma decisão. E pelo próprio Congresso Nacional, pela própria Câmara de Vereadores de Campo Grande, pelo próprio governador Eduardo Riedel, ali vão ter parâmetros do Brasil que o Brasil quer. Eu dou um exemplo só, eu acabei de falar do PIB, né? Mas vamos falar aqui da questão do analfabetismo e do analfabetismo funcional, né? Ou dos nenéns. Vamos pegar os nenéns, que é uma coisa que eu, como professora universitária, tenho assim muito forte, né? O Brasil tem um dos maiores números de jovens que nem estudam nem trabalham no mundo. Então a gente está colocando com muito critério qual é o ideal daqui 5, 10, 15, 20, 25 anos de índice de decréscimo dos nenéns e como fazer para alcançar esses indicadores em 2030, em 2035, 2040, em 2045 e 2050. Isso tudo com muito embasamento técnico, é baseado em evidências, IBGE, IPEA, universidades. Então não é a vontade do presidente da Câmara, da ministra, ou do governador, ou do presidente Lula. Isso é feito com a vontade da sociedade e o corpo técnico quebrando a cabeça para transformar esse anseio, né, em projetos estruturantes de país. Ministro, além da diretriz da secretária prevê em 2029 que a máquina pública não vai ter nenhum gasto discricionário, tudo será gasto despesa obrigatória. O governo federal pensa em alguma medida estruturante, até para a sustentabilidade econômica do governo que será eleito, também essa questão de planejamento de 2050? Sem dúvida nenhuma. Você tocou num dos pontos que também vai estar na estratégia mais complicados. O Brasil gasta muito e gasta mal, e qualquer governo, não é esse, tem dificuldade de rever seus gastos. Todo mundo cobra de nós, tem que fazer revisão de gastos, tem que cortar gastos, e é verdade. A gente mandou para o Congresso Nacional aquilo que a gente achou que o Congresso fosse aprovar. O Congresso rejeitou, democraticamente, porque ele falou, não quero, isso não serve. Agora nós vamos mandar mais uma leva de revisão de gastos, porque se a gente não cortar gastos considerados supérfluos, ou que eram importantes lá 30 anos atrás, não é importante mais agora, a gente vai ter, em breve, né, 2029, 2030, o shutdown, ou seja, a máquina vai parar, ela vai servir apenas para pagar folha, pagar previdência, pagar BPC, e não vai ter dinheiro para fazer obras de infraestrutura. A alça aqui, né, de 400 e poucos milhões, saiu do quê? Do orçamento discricionário. O discricionário é o orçamento livre, aquilo que, entre aspas, não é que sobra, é que eu primeiro pago as despesas obrigatórias, aposentado, servidor público, os programas sociais, eu pago o piso da educação, o piso para a saúde, os recursos que são necessários. O que sobra vai para as obras de infraestrutura. Só em Mato Grosso do Sul, nós temos mais de 20 bilhões de reais nesses 4 anos do governo do presidente Lula. Então, entre diretos e indiretos, né? Estou falando em diretos e indiretos, porque aí vem a fábrica de fertilizantes, 5 bilhões a partir do ano que vem, então estou incluindo todos esses valores. Isso serve para qualquer estado. Se a gente continuar assim, e nós, quando eu digo nós, é Executivo e Congresso Nacional, não sentarmos, tivermos a coragem de rever os gastos que já não mais atendem os interesses diretos da população, não para fazer superávit, cada governo tem uma maneira de ver, mas para que nós não possamos gerar inflação e juros altos, gastando mais do que arrecada, porque isso não é possível, nós não podemos. Mas também para poder ter uma reserva
reserva discricionário para atender a demanda que o governador de Mato Grosso do Sul tem quando vai a Brasília levar as demandas do nosso Estado, não tem razão de ser do Estado brasileiro. Então, nós temos que fazer um dever de casa. De forma objetiva, que bom que o Congresso Nacional hoje aceita sentar conosco para rever o tal do chamado gasto tributário, que são renúncias do orçamento brasileiro que nós fazemos para todos os setores, todos, da ordem de quase 800 bilhões de reais. Se nós conseguimos, não linearmente, mas se nós conseguimos, tirando super simples ou algumas coisas assim, cortar 5% desses gastos, nós estamos falando de um corte de algo em torno de 40 bilhões de reais por ano, resolve o problema do orçamento brasileiro para os próximos anos. Meus amigos, eu não vou comentar nada, vou deixar com vocês, tá certo? Só quero dizer a você, para meter o dedo no like, a gente volta a qualquer momento com mais um vídeo informativo como esse ou na nossa live. Foi ou não foi altamente corajosa? Valeu, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.